Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos felizes, irmãos? Chegando o final do ano, né? Já estamos aí na última semana que antecede o dia 1º, né? E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, por favor, pode assentar-se. Nesta noite é uma noite de festa, é uma noite de muitas bênçãos, né? É claro, irmãos, que vai chegando o final do ano, parece que há pessoas que estão olhando no relógio e marcando os dias para terminar o ano logo, né? Para começar o novo mês, o novo ano, como se isso fosse mudar alguma coisa. E na verdade não muda nada, irmãos, porque a vida não para simplesmente porque termina um mês e começa outro mês. A vida continua do mesmo jeito. Então, talvez muitas pessoas, com uma forma de enganar a si mesmo, tenta mascarar o sofrimento, a crise, a dificuldade, transferindo para o calendário as coisas. Mas nesta noite, irmãos, nós vamos estudar um pouquinho aqui a lição 13, fidelidade a Deus. Amém, irmãos? Fidelidade em meio à crise, fidelidade em meio ao sofrimento, fidelidade em meio às provas, fidelidade na escassez, fidelidade na abundância, fidelidade com a conta em dia, fidelidade com as contas vencidas, fidelidade com a geladeira cheia, fidelidade com a geladeira vazia. Não importa a circunstância, o crente fiel, ele enfrenta todos os desafios firme na presença de Deus. E é interessante que a revista, irmãos, ela faz uma pergunta aqui. A revista do professor, no subsídio didático, tem uma pergunta aqui muito interessante. Como você reage diante das adversidades da vida? Hein, irmã Sandra? Como é que você reage, hein, diante das adversidades da vida? Irmão Namilton, como que você reage diante das adversidades da vida? Ô Cláudio, como é que você reage diante das adversidades da vida? Irmão Isaac, como é que o senhor reage? Se fôssemos fazer essa pergunta individualmente e ouvir dos irmãos, certamente nós teríamos aqui uma multiplicidade de respostas, né, irmã Paula? Se perguntasse para a senhora, missionária Paula, a senhora que é uma mulher que tem não é que tem uma fé maior do que a dos outros, não. Talvez passa por tantas adversidades, ficar, por exemplo, de 12 horas no aeroporto. Como que a irmã reage? Como que a irmã reage? Viajar para lugares tão distantes, andar de ônibus, ora esperar na rodoviária, atrasa o ônibus. Como que a irmã reage quando chega numa casa e a comida não é aquela que tem em casa, né? Aquela comidinha gostosa no horário? Como que as pessoas reagem, hein, irmã Luzia? Talvez quando você é abordado no trânsito, quando alguém fecha você no trânsito, como que você reage, hein, crente? Quando chega em casa cansado, né? Que você não quer ouvir ninguém e de repente o teu filho vem correndo e interpela você, como é que você reage? Acredito que cada um aqui reage de um jeito. Quando a notícia é boa, quando a notícia é agradável, quando a notícia é positiva, né, tem coisas positivas que é bom, mas tem, por exemplo, muitas notícias positivas. Por exemplo, o resultado positivo de um exame não é muito bom não, né, irmãos? Como que você reage diante disso? Então, esta lição de hoje, ela vai nos ensinar, irmãos,
e muitas coisas bem interessantes. E antes de nós comentar alguma coisa, tem um filme ali que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para os irmãos verem um pouquinho aí a vida. É um vídeo de 5 minutos, se puder soltar para nós. Vamos assistir, irmão. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu, e sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a Igreja de Cristo. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo, e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido. De nobre, tornou-se pobre, ao ponto de passar fome, nudez, perigos e não ter pousada certa. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele enfrentou e venceu pelo poder do Evangelho os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e os falsos profetas. Ele não temia homem algum, grande nem pequeno, nobre nem ignóbil, judeu nem grego, mas ensinava a palavra de Deus com toda a sinceridade, sem respeitar a aparência dos homens, para ser um servo de Cristo. O que ele sofreu em 3 grandes viagens por terra e mar, ao longo de 30 anos pregando o Evangelho, quando viajou para a Judéia, Síria, Ásia, Macedônia, Grécia, Itália, Espanha, enfim, por praticamente todo o mundo conhecido daquele tempo. Os seus feitos estão registrados não somente nas Sagradas Escrituras, mas também na história, principalmente na Grécia. Sua jornada entrou na etapa final em Jerusalém, em torno de 60 depois de Cristo. Vítima de inveja, ele foi preso e acusado de violar a lei judaica. Podia ser executado, mas ele exerceu seu direito de cidadão romano de ser julgado em Roma. Paulo, na sua prisão em Roma,
escreveu a Timóteo, a quem carinhosamente chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que sua hora havia chegado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo os registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas, testificando da verdade e do amor de Cristo até os dias de hoje. Amém, irmãos? Eu quis trazer um pouquinho a história de Paulo para refrescar a nossa memória, irmãos, em relação a este homem. Quando nós chegamos aqui e lemos o texto que está aqui no versículo 13 da lição que está na sua mão, ou do texto sagrado, a Bíblia, Filipenses 4 e o versículo de número 13. Esse versículo, irmãos, nós costumeiramente usamos recitar na igreja. Versículo 13, que está aí na revista ou na sua Bíblia, do capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aparentemente, citar esse versículo parece que nos enche de força. Quando a gente cita esse versículo, é como que se nós ficássemos fortes, super-homens. E na verdade, irmãos, esse versículo é bem oposto disso. Quando Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está exatamente submetendo toda a sua vida, todo o seu caráter, todo o seu eu, ele deposita aos pés do Senhor. E ele diz, Senhor, eu não estou vencendo as lutas e as provas simplesmente porque eu acho que eu posso fazer isso. Isso é resultado da minha fé. Isso é resultado do meu querer. Fui eu que me tornei isso. Não, irmãos. Ele transfere para Deus. Ele coloca em Deus. Ele deposita em Deus. Mas ele traz para ele dizendo, se eu conseguir vencer, não é porque eu me mascarei, não é porque eu não sinto na pele a dor, eu não sinto no estômago a fome. Pode bater na minha face que eu não sinto, não é isso que ele estava dizendo. É porque ele foi forjando o seu caráter ao longo de sua caminhada espiritual. Uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida, irmãos, marcada por um sacrifício constante de aprendizado na presença de Deus. Sabe o que é todos os dias Paulo ter que amarrar o velho homem na cruz? Ele sendo um homem inteligente, estudado, preparado, poderoso, ele não precisava estar sofrendo aquilo, mas em nome de uma renúncia, em nome de uma entrega, em nome de uma convicção em Deus. Talvez nada disso que está acontecendo com você, minha irmã, meu irmão, precisava estar acontecendo. Tem gente que não é crente e não sofre igual você sofre. Tem gente que
faz coisas horrendas e horríveis. Tem pessoas, irmãos, que nem acreditam em Deus e levam uma vida de bênçãos aparente, não tem sofrimento, não tem luta, não tem prova. Mas você, eu, Paulo, a partir do momento que resolvemos seguir Jesus Cristo, parece que todos os sofrimentos e lutas da vida vêm contra a gente. Mas tudo isso acontece, sabe por quê? Porque você um dia tomou uma decisão. Aleluia! Você aceitou Jesus como Salvador da sua vida e da sua alma. E a partir daquele momento não mais vive você, mas Cristo vive em nós. Vive em minha vida. Até então, muitas coisas nós resolvíamos do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, mas por causa da fé que nós professamos, a nossa atitude, o nosso comportamento, nosso jeito de ser, a nossa vida tomou um rumo diferente. E Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido, mas ele em nenhum momento nega o nome do Senhor Jesus. Por isso que a pergunta que o comentarista faz para nós é: como você reage diante das adversidades da vida? Talvez você pode reagir como muitos reagem, mudando de ideia, mudando de propósito, desistindo da fé, desistindo da tua chamada, deixando de congregar, deixando de vir à igreja, procurando um culpado, tentando justificar-se. Talvez você poderia dizer assim: eu quando não orava, eu escuto muito essa frase, pastor Cris, dizendo assim, né? E é uma frase que tem até no mundo dizendo assim: quanto mais as pessoas rezam, mais assombração aparece. Muitas vezes eu escuto os irmãos dizendo assim: depois que eu comecei a orar, a luta aumentou. Depois que eu comecei a jejuar, a prova aumentou. Não, irmão, a luta e a prova não aumentou porque você começou a orar e jejuar. Pelo contrário, a oração e o jejum estão fortalecendo a tua fé para você suportar as adversidades, as lutas e os sofrimentos que vêm contra você. Se você não tivesse esse alimento espiritual, se você não tivesse o jejum, a leitura da palavra, se você não frequentasse a igreja com mais intensidade que você frequenta, certamente você já teria desistido da tua caminhada, você já teria se desviado faz tempo, você já teria parado de congregar faz tempo, mas por causa da tua persistência e insistência em estar na presença do Senhor é que você está aqui, firme, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. E não são essas lutas e provas que fará você desistir, pelo contrário, você está cada vez mais forte, e aí você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E aí quando você lê o versículo de número 11, sei estar abatido, só pode estar abatido, irmão. Saber estar abatido é quem pode todas as coisas naquele que te fortalece. Só pode, irmãos, veja o que ele diz aqui, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha que interessante. Ter e não ter. Paulo está dizendo: eu posso. Quando eu tenho, eu posso. Mas quando eu não tenho, eu continuo podendo da mesma coisa, porque Ele está na minha vida. Se eu tenho um carro novo, a honra e a glória é para Ele. Mas se eu ando a pé, a honra e a glória é para Ele. Eu sei, Paulo está dizendo. Eu sei pagar aluguel, mas sei ter casa própria. Eu sei ter minha poupança cheia de dinheiro, mas quando a poupança zera, eu também sei servir ao Senhor. Eu faço campanha de oração quando eu estou andando com a minha carteira cheia de dinheiro, mas quando o dinheiro acaba, eu também continuo fazendo a campanha de oração. É isso que Paulo estava dizendo, irmãos. Não é só quando a gente tem ou quando não tem, para muitos, mas em qualquer circunstância da vida, Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O bastante dinheiro e o pouco dinheiro
não vai abalar a minha fé. Amém? Então a pergunta que eu faço é: como você reage diante das adversidades da vida? Alguém aqui, começando pelo público, pastor Hortêncio. Quantos anos o senhor tem, pastor Hortêncio? 74. 74 anos, pastor Hortêncio. Como é que o senhor reage? O senhor já foi um homem que dirigiu igrejas grandes, mas hoje o senhor é um jubilado. E para muitos, jubilado é bananeira que não dá mais. Como é que é aquela frase que diz? Que já deu cacho. A gente muitas vezes olha para o jubilado, para o aposentado, para o idoso, como alguém final de linha. Mas se fosse fazer essa pergunta para o senhor, como o senhor reage diante disso? Numa determinada congregação, Jesus salvou 7 pessoas, 7 adolescentes. E no outro, que foi Jardim das Flores, 3. Então, onde nós vamos, Jesus está manifestando a sua graça. Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. E você, meu irmão, como é que você reage diante das adversidades? Sai murmurando por aí? Sai reclamando por aí? Hein, irmão Cid? Como é que o senhor reage, irmão Cid? Não ouve direito. Vamos aprender nesta noite, irmãos? Hoje nós vamos, nessa lição, estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Veremos que ele aprendeu com a ajuda do Senhor a lidar com cada uma e vencê-las todas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus, fundou a igreja, escreveu várias cartas, e algumas de suas epístolas foram escritas enquanto ele estava na prisão. A vida de Paulo é um exemplo de como podemos vencer as crises e permanecer fiéis na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Pastor, o senhor não está na minha pele, pastor. O senhor não está vivendo o meu dia. O senhor não viu a minha geladeira esse dia ou esta semana. O senhor não sabe que lá só tem água. Mas você tem geladeira, meu irmão? Levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Tem muita gente que nem geladeira tem. Vai lá onde que estava a missionária Paula e a irmã Luzia, né, irmãs? Hein, irmã Luzia? Lá tem geladeira, irmã Luzia? Hein, irmã Paula? E aí, como que é ficar sem geladeira? Mas tem gente reclamando que só tem água na geladeira. Quem reclama que só tem água na geladeira deveria tomar água morna, água da torneira, para nunca mais reclamar que só tem água na geladeira. Graças a Deus que você tem água na geladeira. Aliás, graças a Deus que você tem uma geladeira. Mas se a irmã Paula ou a irmã Luzia quisesse falar como é que foi a experiência lá no Cabo Verde. Vem cá, eu não sei quem vai vir aí, a irmã Luzia ou a irmã Paula, para falar um pouquinho. Nós estamos falando, irmãos, de adversidade. Como é que você reage diante das adversidades? Vamos escutar um pouquinho, irmãos, o que a irmã Paula vai dizer para nós de como é viver lá em Cabo Verde. Como é que eles comem? Como é que eles dormem? O que é que eles têm em casa? Paz do Senhor. Nós fizemos muitas visitas, né, no evangelismo, e entramos em casa que não tinha nem janela. Era um único cômodo, não tinha também banheiro sanitário. Eles faziam todas as necessidades do lado de fora da casa. As crianças passam 2, 3 dias sem tomar banho, os adultos também. Muitas vezes a comida deles é só milho.
Cheguei para fazer evangelismo numa casa e estava um senhor torrando milho num tacho, num fogo, a lenha, no fundo do quintal, enquanto a esposa e a mãe estavam conversando conosco na frente da casa. Eu vi aquele senhor mexendo naquele tacho preto, aquele milho sendo torrado com um pedaço de pau, e me chamou muita atenção a fumaça. E eu conversei com o irmão que estava nos acompanhando. Fomos até lá conversar com ele, e eu até pedi para tirar uma foto com ele, muito tímido. Ele tirou foto, apareceu ele de costas mexendo naquele milho, que muitas vezes é o único alimento que eles têm. O irmão que me colocou em contato com o pastor Felipe em Cabo Verde, ele trabalha aqui no Paraguai, e ele foi para trabalhar numa transportadora, numa multinacional, que exportava do Paraguai para lá milho. E ele me contou que, quando chegava as cargas de milho, que é a base da alimentação deles, então, quando eles tiravam aquelas bolsas, aqueles sacos de milho do navio, caía muitos grãos de milho no vão, que era feito o assoalho de madeira, e tinha os vãos entre as madeiras, e caía muito milho, e eles chegavam e pediam para fazer a limpeza do pátio, aonde tinha aquela madeira e aqueles milho, né, caído ali naqueles vãozinhos, e eles passavam um dia limpando. E um senhor encheu 3 bolsas de milho. E então o irmão Christian, que é aqui de Nova Esperança, Troncal 4, aqui no Paraguai, ele já retornou, ele esteve morando lá por 2 anos. Ele chegou e conversou com ele e deu uma daquelas bolsas de milho para aquele senhor. Aquele senhor tinha cerca de 60 e poucos anos. E quando ele falou, uma dessas bolsas de milho é sua, aquele senhor começou a chorar e derramar suas lágrimas, de forma assim copiosa, até que nos emociona, porque às vezes nós temos tanto, irmãos, e nós somos tão ingratos. Aquele senhor já, cabeça branca, chorando, ele questionou: por que o senhor está chorando? Ele disse: agora eu estou feliz, porque a minha família tem comida para 30 dias. Era só o que eles iam comer. E nós temos arroz, temos feijão, temos carne, às vezes não estamos satisfeitos com o tipo de carne que temos verdura, temos legumes, temos tantas coisas, né, nas nossas casas, e às vezes estamos reclamando que estamos em falta de alguma coisa ainda. Mas o Senhor é o nosso pastor. Nada tem nos faltado. O que tem nos faltado talvez seja gratidão para com o Senhor nosso Deus. Como o pastor Felipe mesmo esteve aqui esses dias ministrando numa quarta-feira, falando que as crianças vestem roupa de menina, os meninos e vice-versa, né? Que às vezes as crianças comem batata crua por não ter outro alimento, né? Por não ter roupa. Eu peguei ali crianças cheias de ranho, crianças com cheiro de xixi, a gente pegava no colo, né? Crianças sujas, irmãos, né? Já são negras, né? E ainda aparentava sujeira, né? E nós, o Senhor tem nos dado, né? Água na nossa casa, né? Está calor, a gente está reclamando. Agora você imagina morar num cômodo, telhado de zinco e sem nenhuma abertura, só a portinha para entrar. Meu Deus do céu. E as moscas, queridos? Por ter as necessidades em volta das casas. E as moscas? Era coisa violenta, né? E o sofrimento daquelas mulheres, onde as mulheres é que cuidam da família, que cuida dos filhos, muitas vezes tem filhos de 3, 4 pais, porque é a cultura. Os pais vêm, faz os filhos e vão embora, e as mulheres que cuidam, e o sofrimento daquelas mulheres vendendo frutas para subsistência, com aquelas bacias na cabeça, andando o dia todo para lá e para cá. Você vai na feira, só dá mulher trabalhando para todo lado. Eu vejo que as mulheres são guerreiras mesmo, viu, irmãs? Em todos os lugares do mundo, nós mulheres fomos chamadas para ser guerreiras, né? E o Senhor tem nos dado aqui abundância de tudo. Eu vejo que o Brasil é um país rico. Se fala muito em crise, né? É crise financeira, é crise de dinheiro, é crise econômica. Se fala tanto em crise, às vezes nós mesmos reclamamos tanto de crise, enquanto nós temos Cristo na nossa vida. Enquanto Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado, né? Tem nos prosperado.
tem aberto porta para nós, tem nos dado saúde. Eu acho que é o momento, está chegando o final do ano, é o momento de nós derramarmos o nosso coração em gratidão ao nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Eles estão lá. E os irmãos, porque o evangelho lá é muito difícil, aqueles que são crentes, eles louvam em meio à adversidade, viu? Eles louvam, eles cantam, eles dançam, eles batem palma. Você não vê tristeza daqueles irmãos, até o povo que não é evangélico, você vê uma alegria diferente na vida deles, diferente dos nossos brasileiros. E os irmãos nossos lá louvam com alegria, independente do que está comendo, do que está vestindo, do que está calçando, independente da situação, da dificuldade, ou da necessidade, ou da enfermidade, que tem irmãos lá que têm AIDS, irmãs, filhos com AIDS, né, que vieram já para a igreja com essa doença, que a esposa do nosso pastor, estando gestante, foi fazer o teste de gravidez. No meio de 20, parece que 60%, 70% estava contaminado. Então, queridos, é motivo realmente nós levantarmos a mão para o céu e adorar e agradecer ao Senhor nosso Deus, porque Ele é fiel. Você, irmãos, vai pensar 10 vezes quando você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo preso, sem dever, pelo amor ao evangelho. Ele não precisava disso, irmãos. Paulo podia ter vivido a sua vida normal, sua vida profissional, a sua vida, uma vida normal, né? Ele poderia ter tido uma vida normal, se é que a gente chama isso de anormal, né? Porque nós, em nome desse evangelho, suportamos muitas coisas, enfrentamos muitas coisas, tudo em nome desse evangelho. E coisa que talvez, se você não fosse um crente, você não submeteria a isso, né? Talvez você tomaria outras medidas, talvez você agiria de outras formas, mas o evangelho, irmãos, é algo que nos faz renunciar, que nos faz, às vezes, submeter a muita coisa, mas vale a pena, irmãos, servir a este Deus, como Paulo serviu com convicção, não em troca de nada, não numa barganha com Deus, mas em troca de uma chamada, simplesmente uma chamada. Deus me chamou e eu vou seguir o meu chamado, a minha vocação. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, irmãos, fidelidade de Paulo em meio à crise, destemor e ousadia. Ele tinha consciência de sua missão. Só pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem sabe e tem consciência porque está aqui nesta noite ou porque está na presença de Deus. Ele não se deixou abater pelas dificuldades, embora tenha se tornado um prisioneiro por amor a Cristo, seu espírito era livre, mesmo preso, não deixou de se preocupar com a igreja e nem com os irmãos. Os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, das tribulações e das crises que eventualmente está batendo a sua porta. Paulo foi fiel em meio, Paulo aqui, irmãos, alegria em meio à crise. Aleluia. Servindo a Deus em meio à crise. A segunda parte da nossa lição, irmãos, diz assim, a abnegação ante o sofrimento, a disposição de Paulo em sofrer pelos irmãos filipense. A disposição de Epafrodito, irmãos, era que um irmão, era como se fosse um irmão para Paulo, era um cooperador nos combates. Ele era um modelo de crente servidor. Paulo, ele sempre, Deus colocava no caminho dele pessoas para lhe estender as mãos, para dizer: Paulo, você não está só. E nós temos aqui um Paulo que teve um companheiro como irmão para lhe ajudar, para lhe confortar nos momentos de tristeza e solidão. Também Paulo, ele enfrentando, irmãos, os judeus, os seus próprios irmãos, aqueles que eram parceiro, que eram amigo, entre aspas, que estavam agora confrontando Paulo.
Você, talvez, na sua família, já não encontrou pessoas, parente, até mesmo perto, dizendo assim: desista da tua fé. Para que você é crente? Para que você vai à igreja? O que isso vai resolver? Mas Paulo, irmãos, ele não se deixou aqui ser influenciado pelos seus irmãos, né? Pelo contrário, ele continuou firme na presença do Senhor. E a última parte, aprendendo a vencer a crise da falta de firmeza espiritual. Irmãos, eu estava olhando aqui, os irmãos lá de Filipe, sabe qual eram os 3 problemas que eles mais enfrentavam, irmão Isaac? O primeiro, irmãos, era o desânimo dos crentes por causa da prisão prolongada de Paulo. Segundo, havia entre os irmãos discórdia de 2 irmãs que disputavam dentro da igreja. E também a deslealdade das pessoas. Eram essas 3 coisas, irmão Paulo, entristeciam o coração de Paulo. Quando ele olhava para os próprios irmãos que estavam desanimados com o sofrimento dele. E ele tentando convencer os irmãos, dizendo: irmãos, esse sofrimento que eu estou passando é um sofrimento passageiro. Mas Paulo, que adianta a gente servir um Deus que permite a gente ficar na prisão? O que adianta a gente servir um Deus, Paulo, que não nos defende na hora que a gente precisa? Paulo, como é que eu vou falar de liberdade se você está preso? Como é que eu vou falar de cura se eu estou doente? Como é que eu vou falar de milagre se lá na minha casa eu tenho problemas? Estas coisas, irmãos, começaram a querer enfraquecer a fé dos irmãos. Você que está aqui, quem sabe, tem dentro da sua casa problemas e lutas, enfermidades e dificuldade. E muitas vezes as pessoas chegam para você e dizem assim: o que adianta ser crente? O que adianta estar na igreja todos os dias? O que adianta tomar ceia? O que adianta ser membro? O que adianta dar oferta? O que adianta dizimar na igreja? O que adianta fazer isso? O que adianta orar, jejuar? Quantas vezes as pessoas falam isso para a gente? Tu está pior do que os outros. Mas deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas nos dias de Paulo quiseram desanimar-se por causa da prisão de Paulo. Mas Paulo levantou-se de uma forma forte e poderosa. E ele dizia: para mim, se eu morrer, eu morro para Cristo. Mas se eu viver, eu vivo para Cristo. Aleluia. Estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Meu irmão, minha irmã, seja fiel a Deus. Em janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, dia 27, em qualquer momento da sua vida, filho está desviado, seja fiel ao Senhor. Está desempregado, seja fiel ao Senhor. Levantou a prova em casa, seja fiel ao Senhor. Em qualquer circunstância da sua vida, seja fiel ao Senhor. Amém, irmãos? E aí nós terminamos esta lição. A crise de desarmonia. Interessante isso, eu até marquei aqui, irmãos. Desarmonia. Em Filipe havia 2 irmãs que muito fizeram para a igreja, mas que naqueles dias estavam em briga. Tudo indica que elas tinham uma grande importância na igreja. É provável que elas tenham tido desavença e não conseguiam ter o mesmo parecer. E sem dúvida permitiram que a força da carne predominasse dividindo a igreja. Paulo roga aquelas 2 irmãs que mudassem de atitude, pois estavam promovendo a divisão, quebrando a autoridade apostólica. Assim, Paulo pedia que elas tivessem o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Nada, irmãos, pode subsistir se estiver dividido. E naqueles dias era uma ameaça para a igreja. Dentro
da igreja, duas irmãs brigando. Se dentro da igreja, naqueles dias, com o apóstolo Paulo por perto, já tinha gente brigando, imagina hoje, irmãos. Longe do apóstolo Paulo, como nós estamos. Vivendo 2000 anos de Jesus Cristo, numa sociedade capitalista, numa sociedade, irmãos, onde o que fala alto é o bem, é o ter, é o possuir. Numa sociedade, irmãos, que as pessoas são avaliadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Numa sociedade onde a descrença está sendo ensinada nas escolas, e você, não muito comum, vê perto de você pessoas que outrora confiavam em Deus, acreditavam em Deus e hoje não acreditam mais. Famílias divididas, lares divididos, casamento dividido, sociedade dividida. Olha como é que está a nossa cidade, irmãos. Mas mesmo assim, com uma cidade sem prefeito, mesmo assim, com 13 vereadores presos, com todas as mazelas acontecendo, nosso Deus continua sendo Deus. E querem até, irmãos, o escândalo que tem envolvendo aí, né, pessoas cristãs, de cima para baixo, onde você vai, pessoas que você não imaginava que poderiam estar envolvidas, estão envolvidas, e isso entristece o coração, né? E eu vejo até pessoas dizendo, eu não vou mais na igreja. Estão esquecendo o exemplo de Paulo. E aí, né, irmãos, os escândalos que acontecem, né, irmão, pastor Leocir? Será, irmão, que você está preparado para o pior que pode acontecer? Ou você vai dizer assim, não, eu não vou mais ser crente. Se for para mim ser crente desse jeito, se for para mim ir na igreja desse jeito, se for para mim ser igual ao irmão, ô querido, para de olhar para os outros, vamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, fidelidade em meio à crise. Aleluia. Senão não consegue, né? Então, irmãos, vamos tomar cuidado, né? Quando você vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que tem uma coisa, irmãos. Nós podemos sim, se Ele estiver no controle da nossa vida. Né, Namilton? Nós podemos sim, se Ele for o Senhor da nossa vida. Com dinheiro ou sem dinheiro. Na luta ou na bonança. Na prova ou na vitória. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós encerramos esta lição, irmãos. Vamos aqui para a nossa conclusão. O contentamento de Paulo diante das crises era o resultado de sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em toda e qualquer circunstância. Olha, eu vou repetir. O contentamento de Paulo diante das crises era resultado da sua comunhão com Deus. E aí eu faço uma pergunta: como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua vida no altar de Deus? Como é que está o seu quartinho de guerra, né? Como é que está o seu devocional? Quantas vezes você está lendo a Bíblia por ano, por mês, por semana, por dia ou por hora? Paulo só pôde dizer, posso todas as coisas daquele que fortalece, porque ele tinha uma vida de estreita comunhão com Deus. O que é ter uma vida de comunhão com Deus, irmãos? Alguém pode me responder antes de nós encerrar? O que é ter uma vida de estreita comunhão com Deus? Aí eu termino.
Só pode fazer isso quem tem uma vida de estreita comunhão com Deus. Aleluia. Só pode fazer, como diz o irmão Antônio, quem tem uma vida de extrema comunhão com Deus. Aleluia. Caso contrário, irmãos, e deixa eu falar uma coisa para vocês. O ano que vem, irmãos, para quem não tiver uma vida de estreita comunhão com Deus, vai ser um ano muito estreito. Podemos, irmãos, nos preparar para isso.